O relacionamento de Isaac e Rebeca teve uma luz, não uma vela, uma luz. E o que a gente chama de vela é uma luz que pode estar nos impedindo de cair nas trevas da prostituição, da fornicação. Se você quer viver em santidade diante de Deus, mesmo nos seus relacionamentos, você não pode evitar uma luz. Você não pode evitar um conselheiro, o que chamam de cupido. Você não pode desprezar esse tipo de gente, porque versículo 2 diz: disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía. Então era um servo conhecido de Isaac, filho de Abraão, era um servo conhecido de Abraão, e era o servo mais antigo, o mais velho da casa. Sendo assim, ele era um servo maduro. O versículo 2 diz que ele governava tudo que Abraão possuía. Irmão, o amigo de Deus, o homem que andava na presença de Deus, o pai da fé, que recebeu Deus em forma teofânica na própria casa, no capítulo 18. O camarada que viu a morte e a ressurreição de Cristo em Gênesis 22. O camarada que Deus chamou o paraíso de o seio dele, o lugar de descansar com ele. Ele tem um servo que governa tudo para ele. Então Eliezer é um camarada que é uma luz, um amigo, e ele é um servo conhecido. Segundo, ele é alguém responsável. Então você pode escolher quem te ajudará na sua vida sentimental, quem te ajudará em seus relacionamentos. Você não pode ficar dependendo das migas. Na maioria das vezes, as migas que estão chorando, lágrima de crocodilo, um abraço de tamanduá, o socó pastor e um campo. Eu sei do que estou falando. Complacências, cumplicidades, amigas que se acumpliciam, amigos que se acumpliciam para fazer o mal ao outro. Aparentemente está fazendo algo bom. Por exemplo, te apresenta alguém por pena de você. Pena de você. E se você se valorizar, você não vai aceitar isso. Por quê? Porque quem se valoriza não quer que tenham pena, quer credibilidade. Pegou não? Quem não tem potencial fica mendigo de dó das pessoas. Mas quem tem potencial rejeita todo o sentimento de dó por ele, é credibilidade. Entendeu? Tipo, a pessoa que quer que todo mundo, exemplo, a pessoa que quer que todo mundo tenha dó dele, sai pedindo, mendigando. Agora quem tem potencial chega e se oferece: deixa eu lavar o seu carro, deixa eu capinar o seu quintal, deixa eu te dar uma aula de português que eu sei que tu é ruim, deixa eu te dar uma aula de matemática que você me paga por isso. Me dá 2 dias de graça aqui na empresa, eu vou fazer isso que é o meu trabalho, você vai ver se você não vai me contratar. Isso é um tipo de gente que tem potencial. É um tipo de gente que eu aprendi a ser. Eu já tive oportunidades para falar em convenções, enquanto Deus ainda não tinha soprado o meu nome, porque isso é Deus que faz. E disseram assim: mas só tem 5 minutos para você. Pode me dar 5 minutos, eu vou usar 3 e 2 o pastor vai agradecer. Eu estava pregando assim, aí tinha Marco Feliciano que ia pregar depois de mim, Carvalho Júnior, Napoleão, os caras sentados assim, e eu falava aqui, e eu deixava, o pastor dizia: você tem 20 minutos. Eu falava 15. Não, você tem mais 5, acabou, pode agradecer e dar glória com os irmãos. Por quê? Porque você não precisa que tenham dó de você. Se você tem potencial, você tem que revelar o seu potencial. Então, você não precisa que fiquem te apresentando aos outros por dó de você. Você precisa de gente como Eliezer, que é um servo conhecido, alguém maduro. Você não pode pedir conselho para quem nunca casou, não é casado, não é noivo, ou não tem um relacionamento sério. Você pede conselho para ficante, tu não vai passar de um ficante. Tu pede conselho a prostitutos, não pode nem pedir conselho, nem dar ouvido a esse tipo de gente.
Então quem foi o instrumento para trazer Rebeca até Isaac? Um servo da casa, conhecido do pai. Tem gente que te apresenta alguém para te fazer o mal, quem sabe até ex. Sabe, aquela praga não serve para ela, mas serve para tu. Como que não... Peraí, chega e abre os olhos, ó, já fez isso. Agora, se você estiver disposto a lutar com essa pessoa para a mudança dela, aí a escolha é sua. Depois não vai querer fazer campanha. Já fez assim com a mãe, fez assim com a ex, fez assim com o ex. Mas se você ama, você está disposto a pagar esse preço. E mais, o que essa pessoa colheria sozinho, como resultado das colheitas, você vai colher junto com essa pessoa. Isso é ser amigo. É você ser sincero. É esse tipo de luz, vela, que a gente precisa. Ele é alguém que obedeceu os princípios. Abraão disse assim: vai e traga alguém da minha parentela. Versículo 3, ele diz assim: não pegue para meu filho esposa, filhas dos cananeus. Gente que odiava as coisas de Deus e que sempre foram inimigos do povo de Deus, descendentes de Cã, aquele que viu a nudez do pai. Alguns historiadores dizem que ver a nudez ali é desejar o pai. Outros vão mais longe, diz que ele abusou sexualmente do pai. A Bíblia diz que ele vê a nudez do pai, vem para o lado de fora e divulga a nudez do pai, a vergonha do pai. E o pai vem e libera uma maldição sobre seus netos, sobre os descendentes de Cã. Então, os seus descendentes têm esse povo maldito. E Abraão diz assim: não pegue para meu filho, não traga para... Olha a fé desse homem. Não traga para meu filho uma mulher dos cananeus. Vai nos meus parentes, porque eles já têm ouvido falar do meu Deus. Eles já sabem desses princípios que sei. Você vai na minha parentela e você vai fazer assim, assim, assim. E do versículo 7 ao versículo de número 12, Eliezer faz certinho conforme Abraão mandou. Querido, não aceite conselhos de quem não obedece o pai. Não aceite conselhos de quem não administra coisas de Deus. Você precisa crescer nisso. Que tipo de gente você está ouvindo? Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet reformodinhas. Muitos dos nossos jovens estão ouvindo aí na internet gente estressadinha, principalmente com a Assembleia de Deus. Porque tem igreja que está aqui há 200 anos e não conseguiu fazer o que a igreja da Assembleia de Deus fez em 100. Eles não conseguem fazer uma pesquisa detalhada da nossa história. Fica com raiva de alguns pastores presidentes que falham, assim como eu também, todos nós falhamos. Então ele é contra um pastor ser líder em uma igreja, mas ele pode abrir um canal para ter seus inscritos como membros. E você faz parte do grupo dele. Então você se torna pastoreado por esse tipo de gente cheia de mágoa, ao invés de se deixar ser liderado por quem você conhece. Quem está atrás de uma câmera na internet, você não conhece a vida, não conhece a história, não conhece o histórico. Eliezer, esse camarada que está abençoando, ajudando nesse relacionamento, é alguém conhecido, é alguém que obedece princípios. Então tem crente namorando com ímpio com a ajuda de crente. Abraão disse assim: não pega dos cananeus, vai na minha tribo, porque relacionamento de crente é com quem é da mesma tribo. Então Eliezer não vai apoiar uma estranha de outra tribo ímpia a se relacionar com o filho do seu senhor. O que você não quer para você, o que não serve para você, não pode servir para o seu irmão. Nós somos irmãos, é um cuidando do outro. Ele chega lá, versículo 35 e 36, versículo 35 e 36, ele fala bem da família. Ele fala bem de Isaac, ele diz assim, o meu Senhor deu tudo a ele. Irmão, a Bíblia diz que para os outros filhos Abraão deu presentes, mas para Isaac deu tudo. Confia no menino, confia no rapaz. Sabe que não vai desperdiçar, sabe que não vai ser um preguiçoso, folgado, sabe que vai ser um camarada que sabe investir. Então ele está falando bem de Isaac para a família de Rebeca. É esse tipo de gente que você tem que andar junto. O que, pastor? Que fala bem de tu.
Irmão, se falou mal de você, você não vai desviar, pelo amor de Deus. Aqui já é outro extremo. Tem crente desviando porque teve alguém na igreja que falou mal dele. Não, chega lá e diz: já que tu falou mal de mim, é porque você não me aceita como sou e não quer me ajudar no processo de mudança. Então tu fica na tua, eu fico na minha. E se continuar assim, Belém, Belém. E se continuar assim, vou te bloquear, vou te banir. É sério. Não fica dando indireta no Facebook, não fica dando indireta nos grupos. Conversa pessoalmente. Então Eliezer chega lá e fala bem de Isaac. Amigo fala bem, sabe os defeitos, sabe os defeitos, mas na tua frente te corrige, por trás fala bem. Então a gente precisa ser amigo primeiro, para depois crescer em relacionamentos.